Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência no uso de sua prerrogativa da ata da última sessão por lida e aprovada. E informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Cumprimento todos os deputados que já estão em plenário conosco e passamos às breves comunicações, conforme o artigo 107 do regimento desta casa, inscrito para falar. Deputado Fabiano da Luz, pelo tempo de até 10 minutos, Vossa Excelência está com a palavra, deputado. Muito obrigado, deputado Lucas Neves. Eu quero cumprimentar meus colegas deputados que aqui estão, cumprimentar todos que nos acompanham. O governador Jorginho Melo esteve em Abelardo Luz no final de semana e foi de uma infelicidade no seu discurso politiqueiro, demonstrando que ou está muito mal preparado ou mal orientado pela sua assessoria por fazer uma fala justamente em Abelardo Luz, capital nacional da soja, da semente de soja, e um município que é um exemplo para o Brasil, porque em Abelardo Luz se concentram grandes produtores, pequenos agricultores, assentados e indígenas, e convivem em harmonia e tornam Abelardo Luz uma das cidades dos municípios mais produtivos de Santa Catarina. O governador foi lá para ofender os agricultores assentados sem conhecer a história deles. Ofendeu o movimento sem conhecer a história deles. E, inclusive, na sua fala, usou até palavrões para se referir aos agricultores. Pois bem, para resumir um pouquinho da história, daquilo que não contaram para o governador, lá nos anos, voltando lá para os anos 80, para que houvesse coronéis que assumissem o exército naquela região no Paraná, foi oferecido a eles grandes quantidades de terra na região de Abelardo Luz. Para um só, mais de 20 mil hectares. O tal do coronel entrou lá com alguns capangas, o que tinham de caboclos e índios, eles foram expulsando, foram matando. Crianças que fugindo subiam em árvores, eles atiravam para ver o tombo, e assim foram limpando a área, tiraram o que eles queriam de madeira sobre a área, abandonaram e foram embora. Então, o INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, que é um órgão do governo, como prevê a Constituição, comunicou ao movimento de que havia uma grande quantidade de terra disponível para a reforma agrária. Não foi invadir a área de ninguém. Não foram invadir terra produtiva de fazenda, não. Conforme o INCRA colocou a área disponível para a reforma agrária, mais de 1.500 famílias fizeram uma ocupação. Quem eram estas pessoas? Para quem não sabe da história, no passado, as famílias não tinham máquinas para trabalhar na propriedade. Era tudo na mão de obra, era tudo braçal. Então era muito comum um casal numa propriedade de 5, 6 hectares, terem 7, 8 filhos, e esses filhos, ao crescer, começavam a constituir família e precisavam de terra para viver. Mas para eles o governo não dava terra. E daquela propriedade não se conseguia tirar recursos para comprar áreas de terras para essas pessoas criarem suas famílias. Então, através do movimento Sem Terra, estas famílias se organizavam e lá no caso de Abelardo Luz fizeram uma grande ocupação, uma das maiores ocupações nas terras que foram abandonadas por aqueles coronéis e que estavam à disposição para a reforma agrária do governo federal da época. E de lá para cá construíram a sua história, cada uma ganhou em média 10 hectares, cada família, construíram as comunidades com todos eles agricultores familiares e que ajudam o comércio, ajudam a desenvolver a indústria e ajudam a tornar Abelardo Luz um dos municípios mais produtivos de Santa Catarina.
E como o governador disse que quem invadir terra aqui em Santa Catarina, em menos de 24 horas, vai ser expulso, porque quem quer terra vai trabalhar, o vereador Vilmar, lá em Abelardo Luz, na Câmara de Vereadores, fez um comentário muito pertinente para essa fala do governador. Se a terra é para quem trabalha, metade do Brasil deveria ser para os escravos, para os africanos, para os negros, que escravizados trabalharam nessas terras e foram simplesmente expulsos. Foram, no fim da escravatura no Brasil, foram jogados. A Deus dará. Enquanto que muitos de nossos descendentes europeus tiveram, além da terra, tiveram sementes, tiveram auxílio, tiveram uma condição, não todos, mas uma boa parte, tiveram uma estrutura para começar a sua vida. Então as pessoas falam, muitas vezes sem o conhecimento de causa, ou simplesmente preocupados em angariar com essas falas mais radicais, alguns apoiadores para suas causas. Quem sabe nós deveríamos convidar o governador para vir aqui falar do Banco Master, do maior escândalo da economia do Brasil e que pega no coração da família Bolsonaro, pega a família inteira enrolada no Banco Master, que inclusive o filme produzido Dark Horse, que é o nome americano, diretor americano, os atores americanos e o dinheiro daqui, que era da Previdência de muitos estados, via Banco Master, foi financiar esse projeto todo, que agora está sendo investigado nos Estados Unidos pela lavagem de dinheiro que gerou através desse filme lá nos Estados Unidos e nos paraísos fiscais. Então o governador tem que primeiro se inteirar das coisas que acontecem no estado, daquilo que é o que não é realidade, ao invés de lá criar uma divisão, uma confusão, num município que vive pacificamente, em que as pessoas são unidas, em que a produção é um exemplo, que a produção bate recordes, que lá tem agroindústrias, tem frigoríficos, tem assentados que são integrados, que produzem frango, tem os que produzem suínos, tem os que produzem leite, tem os que produzem a soja, os que produzem o feijão, os que produzem alimentos. Nós temos que aprender a valorizar quem produz alimentos em Santa Catarina. Vamos pegar um exemplo da China, que é hoje o país número 1 do mundo. Aqui em Santa Catarina, é comum no Brasil, no nosso estado, nos municípios, em cada esquina ter uma farmácia. Porque a farmácia é a cura da doença. Na China, em cada esquina, tem uma feira livre de agricultor familiar, porque o bom alimento é a prevenção na área da saúde. E, no entanto, nós estamos desprezando a produção de alimentos, desprezando a produção, para valorizar o quê? Para valorizar um discurso politiqueiro e eleitoreiro. Essas coisas que nós precisamos começar a mudar em Santa Catarina, que nós precisamos começar a olhar de forma diferente o que são os nossos problemas, o que verdadeiramente nós precisamos discutir para construir o nosso Estado mais forte. Não é dividindo, não é fazendo discurso politiqueiro, é sim trabalhando pelo bem comum, pela união de esforços para tornar o nosso Estado cada vez mais forte. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano da Luz, ainda pelas breves comunicações neste momento. Com a palavra, o deputado Maurício Scudilarchi, que apresentará um vídeo para nós na sua manifestação. Capricha, deputado Maurício. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, peço a atenção desta casa para um momento que nos enche de orgulho e, ao mesmo tempo, de profunda gratidão. No último domingo, dia 14 de junho, a Serra do Rio do Rastro foi palco de uma cena que comoveu Santa Catarina inteira. Um veículo perdeu o controle na descida da serra, colidiu contra a mureta de proteção da rodovia e deixou 4 vítimas presas, 3 adultos e uma criança. O que veio depois foi pura competência, coragem e dedicação. O Serviço Aeropolicial da Polícia Civil de Santa Catarina, o SAER, foi acionado. E em um trecho onde simplesmente não havia onde pousar, com o paredão da serra de um lado e o abismo do outro, o piloto manteve o helicóptero pairando no ar para chegar até as vítimas. Essa imagem parou todos que assistiam.
Por isso, apresento hoje a esta Assembleia um requerimento parabenizando nominalmente cada integrante da equipe que realizou esse resgate de alta complexidade. O comandante, agente de polícia Alexandre Caida, o copiloto, agente de polícia Jonas da Silva, o tripulante operacional, agente de polícia Marcelo Esperandio, a médica Mariane Cardoso e a enfermeira Bárbara da Cunha. 5 profissionais, uma equipe, 4 vidas salvas. Passei mais de 30 anos na Polícia Civil de Santa Catarina. Por isso sei reconhecer excelência quando a vejo, e o que o coordenador do SAER, Gilberto Crepaldi Mondini, lidera é, sem dúvida, um serviço de excelência. Parabéns, Gilberto, parabéns pelo preparo técnico diferenciado da sua equipe, pelos profissionais que nos orgulham de termos a melhor polícia do Brasil. Que esta casa se una a mim nessa homenagem e que esses 5 servidores saibam que toda Santa Catarina os abraça com gratidão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Maurício Skudlark. Ainda pelas breves comunicações, com a palavra, deputado Sargento Lima, pelo tempo de até 10 minutos. Vossa Excelência está com a palavra, deputado. Muito boa tarde, presidente Lucas Neves, presidente em exercício, representante da nossa cidade de Lages aqui, toda a região. Com certeza Lages hoje se encontra muito orgulhosa de vê-lo comandando os trabalhos nessa casa, tenho plena convicção disso. Boa tarde a todos os deputados e aqueles que nos acompanham também pela nossa TV-AL. Quero iniciar minha fala hoje pedindo desculpas, realmente pedindo desculpas pelo vídeo que eu vou apresentar daqui a pouco, até porque que eu não gosto desse sujeito. Não é crime não gostar de alguém. Eu não gosto desse sujeito e mal suporto ouvir a voz dele. Mas é interessante que nós deixemos algumas coisas claras aqui para todos. Então, vou pedir para a assessoria que coloque primeiro o vídeo. Eu sei que rico não compra telefone roubado. Mas eu sei que os pobres compram. Obrigado. Aí. O sujeito, ele traz para a normalidade o crime de receptação logo no início da sua fala. Ele pega a receptação, o artigo 180, e traz ele para a normalidade como hábito, como coisa habitual de quem é menos favorecido economicamente. Ou seja, o pobre tem por hábito adquirir coisa roubada ou usar coisas roubadas. Olha como ele imputa a essas pessoas a razão da existência do crime de furto de celulares, que é um programa que, segundo ele, vai extinguir o roubo e furto de celulares. Hoje em dia, se você é pobre, segundo a visão dele, você é um receptador ou um ladrão de celular. Pronto. Falo por mim, sempre fui uma pessoa humilde na minha vida inteira, não nasci em berço de ouro e nem por isso praticava receptação, furto ou roubo. Deixo muito claro. E aí sim, ele deveria desculpa a todos os brasileiros que ele disse que ia tirar da pobreza, não tirou e agora lhes imputa ainda a responsabilidade sobre o aumento de roubos e furtos de aparelhos celulares. Mas a barbaridade não termina por aí. Não termina por aí. O próximo vídeo, esse sim, aí eu quero fazer menção a um grande amigo meu, o nosso colega aqui no parlamento, deputado Maurício Skudlark, que é delegado de polícia. O senhor que dedicou a sua vida para proteger o cidadão catarinense. Então eu quero lhes apresentar o próximo vídeo e detalhe, pasmem, isso não é IA. Isso, ele realmente saiu da boca desse energúmeno. Como disse, não gosto, peço desculpa por colocar um vídeo dele, porque eu particularmente não suporto nem ver a figura ou ouvir a voz desse sujeito. Por gentileza. A dúvida é que eu não quero devolver na delegacia, eu quero devolver no correio.
Porque deu ver na delegacia, as pessoas têm até medo, porque não sabem o tipo de delegado que vai encontrar, o tipo de policial. Jesus, Maria e José. Ora, aquele que popularmente todos conhecem pelo ladrão, temeroso sobre a atitude de um delegado dentro de uma delegacia de polícia. E eu tenho uma premissa no meu mandato. Das forças policiais no estado de Santa Catarina, ninguém vai se levantar e vai criticar o trabalho desses homens e mulheres no nosso estado. E detalhe, tenho certeza que não sou voz única dentro desse parlamento. E eu quero aqui, em nome do delegado doutor Marcelo Sampaio, hoje o nosso delegado-geral de Polícia Militar, de Polícia Civil, pedir desculpas a esses homens e mulheres da nossa Polícia Civil do estado de Santa Catarina. Peço desculpas, porque eu até então, essa semana, eu dormia 5 horas por noite. Vou passar a dormir apenas 3 horas por noite, enquanto não ver esse imbecil fora da cadeira de presidente da República, para nunca mais se levante o chefe maior de uma nação e ofender uma classe profissional, e principalmente da nossa do estado de Santa Catarina. Por isso, doutor Marcelo Sampaio, em nome de todos os catarinenses, são representados pelos deputados aqui, digo para o senhor, nós iremos reverter esse quadro. Nunca mais um presidente da República vai abrir a sua boca e dizer que não sabe que tipo de gente que vai encontrar dentro de uma delegacia. Se ele não sabe as atitudes deles, eu lhe conto. Atitudes honrosas, atitudes honestas, atitudes de quem põe a sua própria vida em sacrifício para salvar um semelhante. É isso que ele vai encontrar. Profissionais, servidores públicos de primeira categoria. É isso que todos os catarinenses e todos os brasileiros advogam aqui por todas as polícias civis de todo o território nacional. Não merecem ouvir um disparate, não merecem ser vítima de um ignorante, de um imbecil que nunca viu uma delegacia por dentro, a não ser na condição de preso, que ele já teve. Essa é a realidade. Porque quem já viu, entrou pela porta de trás, pela carceragem de uma delegacia, esse sim, aí eu entendo a revolta dele e entendo toda a sua vontade de criticar uma instituição que ele realmente não conhece, que é a nossa Polícia Civil. Ora, não saber qual vai ser a atitude, se alguém vai roubar o celular lá dentro, se alguém vai furtar aquele equipamento. Triste sorte nossa dos brasileiros. Triste sorte, mas o raio de esperança brilha no horizonte, se avizinha a oportunidade de nós retirarmos de uma vez por todas essa mácula da história do nosso país, de ser governado por pessoas que só sabem estender benefícios de uma mão para os criminosos e, no mínimo, apontar a desconfiança para aqueles que trabalham diuturnamente pela nossa segurança. Obrigado, deputado Sargento Lima. Não temos mais inscritos para as breves comunicações. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Bloco União, PSD, PRD. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PSOL. Bloco Podemos, Republicanos, Novo, PP, PDT, PL. Como não há nenhum inscrito também para falar no horário dos partidos políticos, neste momento nós suspendemos a sessão, que retornará às 15 horas com a ordem do dia. Muito obrigado.